salve galera, tudo jóia? Hoje a gente vai conhecer o Centro Espacial da Guiana. Fica na cidade de Kourou. É um lugar muito bacana, bicho, onde que todos os turistas, todos os mototuristas, quando vão para Guiana, quando conseguem ingressar no país da Guiana Francesa, eles tentam tirar uma foto nesse lugar que é muito bacana, cara. Lá tem uma réplica de um foguete entre um corredor cheio de bandeiras de países que usam o centro espacial lá, que é muito legal. E tem algumas coisas que eu venho trazer para vocês que pouca gente sabe. Uma que já é difícil pra caramba, né? Ter informações sobre a Guiana Francesa. Mas essa informação é muito bacana, que assim, você pode ir lá no centro espacial, pode ir lá na frente lá, tirar uma foto lá no foguete, porém você pode entrar no centro espacial através de um e-mail que você manda pro centro espacial. Você pode reservar um lugar e conhecer como que funcionam as instalações, ter uma aula de como que eles projetam os lançamentos dos foguetes, e é super bacana. E para vocês participarem dessa apresentação lá no museu é muito simples, cara. Você vai mandar um e-mail para o visites.csg@cnes.fr e o pessoal é muito atencioso. Eles vão responder para você o mais rápido possível. Comigo no outro dia eles já responderam. E o principal, essa apresentação, esse conhecimento que você vai adquirir lá é totalmente grátis, cara. Você não vai pagar nada e vai voltar para casa com uma experiência muito legal, com uma vivência muito bacana, cara. Eu indico a todos e vocês vão ver agora, a partir de agora, como é que é. Os vídeos vão mostrar exatamente como funciona lá dentro. É isso aí, galera, tô aqui no Museu Espacial, aqui em Kourou, na Guiana Francesa, e tá difícil pra caramba, cara. Tá difícil, a língua francesa para mim que não sei falar francês, tá sendo muito complicado, mas o Google Tradutor tá me ajudando muito, e alguns amigos que eu vou fazendo aqui também. E agora vamos entrar aqui, ó, já estamos aqui na porta. CSG, vamos lá. La base est située hors des zones cycloniques, dans le département français de la Guyane, à proximité de l'équateur. Cette situation lui offre un avantage considérable, permettant de placer en orbite géostationnaire des satellites de masse de 20 à 35% plus élevés que s'ils étaient lancés de Cap Canaveral en Floride ou de Baïkonour au Kazakhstan. De plus, son ouverture sur l'océan permet de viser en toute sécurité toutes les orbites. Exactement à quel moment allumer les moteurs, détacher les boosters et injecter les satellites suivants. Donc après environ un mois de travail au BIL, en parallèle, on va accueillir les satellites. Les satellites arrivent entre 8 à 6 semaines avant un décollage. Donc ils seront accueillis à l'aéroport de Félix Éboué à Matoury, ramenés ici jusque dans les EPCU, ensemble de préparation à la charge utile, bâtiment de préparation des satellites.
lancement, environ 30 heures avant le décollage, le lanceur sera transféré du BAF vers la zone de lancement. Alors vous allez voir un tout petit camion, bon, enfin tout petit parce qu'en fait la table de lancement à elle toute seule, elle est immense, 21 mètres de long, 53 mètres de hauteur, si je ne vous dis pas de bêtises. Elle pèse 1200 tonnes, donc le petit camion bleu, il a quand même 650 chevaux sous le capot, 28 rapports de vitesse, mais il va rouler à 3 km/h. Ça doit être super frustrant pour le pilote, j'aurais pas voulu être à sa place. À J0, on va remplir, les boosters seront déjà chargés. Là, on va mettre l'essence liquide dans le corps central et dans l'étage supérieur. On va intégrer le programme de vol entre 5 heures jusqu'à 5 secondes avant le décollage. La directrice des opérations. Le premier moteur à s'allumer sera le moteur Vulcain. Le cerveau, lui, va vérifier si tout va bien pendant 7 secondes. Si tout va bien, allumage des boosters et décollage. Les clapets de protection de la table de lancement vont se refermer. Vous avez vu, il y avait des grosses gouttes d'eau. Déluge d'eau à l'allumage des boosters. Je ne vous dirai pas pourquoi, vous allez demander aux collègues. Et décollage. Ah, il faisait pas aussi beau, hein, mardi dernier. On est d'accord. Ah, c'était presque comme ça. Ah non. En plus, il faisait nuit, mais il a fait jour d'un coup. Et je souffle ce que mes collègues disent. En 2 minutes 20, le lanceur sera à environ 60 km d'altitude. Il n'aura pas encore traversé l'atmosphère, mais il aura brûlé les 480 tonnes de propergol solide qu'il y aura dans le lanceur. En 3 minutes 30, le lanceur sera dans l'espace. C'est la coiffe qui va s'ouvrir telle une coquille de noix. Au bout de 8 minutes 50 environ, là, c'est le corps central qui sera vide, il n'y aura plus d'essence. Et là, c'est le 4e moteur, hein, le satelliseur, qui va prendre la relève et Essa aqui é como se fosse uma cúpula do foguete Soyuz. Vocês podem perceber aqui, ó, que essas portas da frente aí, eles vão abrir. A Renata, a instrutora que tá falando tudo em francês aqui, porque estamos na Guiana Francesa, né? Mas ela tá me explicando direitinho em português, tá sendo bacana pra caramba. Ela explicou que 3 dias antes do lançamento do foguete, eles abrem as portas e tal, já deixa já no ponto. Aí depois essa cápsula vai para trás e o foguete segue a sua órbita lá. E esse foguete aí, o Soyuz, ele é para porte médio, não é para levar satélite pesado, é um satélite de porte médio. Legal? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa apresentação aí da Guiana Francesa e que vocês, se querem de verdade seguir para a Guiana Francesa, vai lá, cara, vai lá, porque lá tem muitos lugares bacanas,
vocês vão curtir pra caramba, é um país lindo e tem muitas atrações. Valeu, forte abraço e fiquem com Deus!